Várias foram as razões por que Cristo se manifestou no mundo. Ele veio para revelar Deus, de modo especial o amor de Deus. Veio para compartilhar as nossas tentações, as nossas provações, as nossas dores, e assim poder simpatizar conosco. Cristo veio para nos dar exemplo do reto viver. Ele foi o homem modelo, mas foi principalmente para solver o nosso maior problema que o Filho de Deus se fez membro da família humana. O problema é o pecado, que ergue uma parede de separação entre Deus e o homem, corrompe, faz sofrer e leva à morte. Sem a remoção do pecado, todos os demais objetivos da sua vinda ao mundo teriam sido inúteis. A gravidade do mal do pecado e a impossibilidade de nos livrarmos dele por nós mesmos são patenteadas pelo extraordinário ato do Criador descendo ao nível da criatura, fazendo-se homem como nós. Esse objetivo central da manifestação de Cristo foi revelado ao profeta Daniel mais de 5 séculos antes do nascimento do Senhor. Ao dar o exato ano da vinda do Messias, o anjo Gabriel, assistente de Deus, disse: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Daniel 9, 24. As 70 semanas aqui mencionadas, como foi demonstrado na precedente palestra, eram semanas de anos, devendo as primeiras 69 delas, partindo de 457 a.C., levar até o Messias ou Cristo, cuja obra é aí descrita. Notemos, ele devia fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. Como realizaria Cristo essa obra? Sofrendo ele mesmo o castigo reservado ao pecador. O salário, castigo do pecado, é a morte. Romanos 6, 23. Para poder abolir o pecado, o Senhor Jesus Cristo devia dar a sua vida no lugar da nossa. O sistema de sacrifícios com os seus animais imolados, instituído por Deus, tão logo o pecado entrou no mundo, simbolizava o sacrifício de Cristo. Estamos lembrados de que João Batista afirmou certo dia, ao ver Jesus aproximar-se dele: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. São João 1, 29. Ao chegar a hora em que deveria assumir o pecado do mundo e tomar o lugar da raça culpada perante a justiça divina, Cristo entrou num jardim próximo de Jerusalém, o horto de Getsêmani, a fim de estar a sós e orar ao Pai. Na sua humanidade, o Salvador, que era imaculado e santo, como que recuava diante da ideia de se tornar culpado, pecador e, consequentemente, ser separado de Deus. São Marcos relata que ele começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e disse aos 3 discípulos que levara consigo: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Capítulo 14, 32 a 34. Então, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto em oração. Contemplai-o, considerando o preço a ser pago pela alma humana. Em sua agonia, apega-se ao solo frio como a impedir de ser levado para longe de Deus. O enregelante orvalho da noite cai-lhe sobre o corpo curvado, mas não atenta para isso. De seus pálidos lábios irrompe o amargo brado: Meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Mas mesmo então acrescenta: Todavia não como eu quero, e sim como tu queres. 3 vezes o Salvador repetiu esta súplica, mas sempre acrescentando as palavras finais de submissão ao Pai. Na luta moral que enfrentou ao tomar sobre si os nossos pecados, a intensidade de sua agonia foi tal que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. São Lucas 22, 44. Ao sair do jardim, Jesus foi preso e submetido a julgamento perante os líderes religiosos e perante o representante de Roma. No decorrer das horas desse julgamento, ele foi alvo de afrontas e maus tratos, talvez quais nenhum outro homem já suportou. Condenado à morte pela intolerância religiosa dos dirigentes do seu próprio povo, o Senhor Jesus Cristo foi pregado numa cruz. Sobre ele pesava então a culpa do mundo. A Escritura diz que ele carregou em seu corpo sobre o madeiro
os nossos pecados. 1 São Pedro 2:24. E porque se fez pecado por nós, Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15, versículo 3. Foi justo o ato de Deus fazendo recair sobre seu Filho a culpa e o castigo de outros? O professor Desmond Ford comenta: a morte de Cristo não foi uma arbitrária colocação sobre uma inocente terceira pessoa da penalidade pertencente a outra. Não. Ela foi o próprio Deus ofendido, aceitando pessoalmente a culpa dos pecadores e pagando o seu débito. Deus, diz a Escritura, estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5:19. O Pai estava ao lado do Filho, embora invisível a este na hora da crise, e sofria com ele. Jesus mesmo disse: eu e o Pai somos um. São João 10, versículo 30. Assim, e tão somente assim, conclui o professor Ford, podia ele, Deus, ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele honra a lei cobrando a penalidade. Ele transforma o pecador pela comovedora exibição do seu amor. Dessa maneira, o perdido pode ser salvo e, contudo, não serem expostos a perigo os 99 justos do universo sem pecado. Pelo fato de que em Cristo a divindade estava unida à humanidade, ele era divino humano, e pelo fato de que, como homem, ele viveu sem cometer pecado, a oferta da sua vida constituiu um perfeito sacrifício e pagou plenamente a nossa dívida. Na verdade, os seus méritos excederam infinitamente a nossa culpa. Assim, por um único sacrifício, ele atingiu o alvo mor da sua vinda ao mundo: dar fim ao pecado, erradicar o pecado. Daí a afirmação do autor sagrado: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Hebreus 10, versículo 10. Quando, pois, aceitamos o que ele fez por nós, a sua morte e a sua vida imaculada são postas a nosso crédito, e os nossos pecados são perdoados, todos os pecados, até o mais negro deles. Ele mesmo disse: todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. São Mateus 12, 31. Tão completo é o perdão concedido que Deus nos passa a ver como se nunca houvéssemos pecado. Agora, pois, escreveu São Paulo, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Maravilhoso! Todo um mal passado desfeito, anulado, apagado, e apagado por Deus. Mas a obra de Cristo na cruz possibilitou mais que isto. Ele viria também, disse o anjo a Daniel, para trazer a justiça eterna. Daniel 9, 24. O Senhor Jesus Cristo, removendo a culpa do pecado, proveu para a implantação em nós de um novo elemento. Esse novo elemento é o seu perfeito caráter, também chamado a sua justiça, que recebemos quando recebemos Cristo. Foi a isso que se referiu São Paulo quando escreveu: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 19 e 20. A presença de Cristo no coração leva-nos a um viver cada vez mais semelhante ao dele próprio, cada vez mais em harmonia com os santos princípios do reino de Deus expressos nos 10 mandamentos e ampliados em toda a Santa Bíblia. Pela transgressão desses princípios, o homem tornou-se pecador, escravo do pecado. Cristo veio para nos libertar dessa escravidão, para restaurar em nós a imagem perdida de Deus. Este é o supremo alvo da sua obra salvadora. Que pede Deus de nós para nos dar esta bênção? Ele pede fé no seu Filho. O apóstolo Paulo, como vimos, escreveu que, como resultado do sacrifício de Cristo, Deus pode ser justo e o justificador do que tem fé em Jesus. Romanos 3, 26. Lemos ainda: porque pela graça sois salvos mediante a fé. A graça é a parte de Deus na salvação e a fé a nossa parte. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva, presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Assim, quando cremos em Jesus como nosso Salvador pessoal, que provou a morte, o castigo do pecado em nosso lugar, quando nele cremos e com arrependimento o recebemos no coração,
somos perdoados e transformados, somos feitos filhos de Deus. Foi este, pois, prezado ouvinte, o objetivo do ato de Cristo morrendo por nós: dar fim ao pecado, nosso mortal inimigo, extinguir o pecado na tua vida e na minha. E Ele agora nos convida a aceitar o bem que nos comprou. O infinito preço que pagou para nos possibilitar salvação revela amor que transcende o nosso entendimento. Poderás resistir esse amor? Poderás continuar no pecado, vivendo para ti mesmo? Aceita agora o que Ele fez por ti, recebendo-o no coração, confiando-te a Ele. A Escritura diz, 2 Coríntios 5, 14 e 15, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morrerão. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.